A história gira em torno desta garota chamada Elina, uma princesa que, presa em seu castelo, decide embarcar em uma jornada para procurar sua irmã, que fugiu há algum tempo e por quem ela está muito preocupada. Então, com esse objetivo, um parente a ajuda não só a escapar, mas também lhe dá o poder necessário para enfrentar esse mundo cruel. Já que nessas terras habitam guerreiras chamadas Bitultis, mulheres bonitas que, usando magia e força física, se enfrentam em batalha para decidir qual das duas é mais forte e onde a perdedora terá que obedecer ao desejo de sua oponente. No entanto, a garota, ciente disso, ainda assim decide embarcar em sua aventura. Enquanto isso, por outro lado, temos este garoto, que parece estar fugindo dessa Bituti bastante forte chamada Airi, que tem um interesse especial no menino, já que sua chefe está atrás do objeto que ele possui. Por enquanto, ele consegue se afastar um pouco, enquanto nossa protagonista começa a perguntar por sua irmã em uma cidade próxima, onde essa guerreira lhe diz que Leina atualmente também está competindo como uma Bituti que está se destacando bastante. Apesar dos últimos encontros terem sido nessa cidade, ela precisou ir para outra região por ordem da equipe que integrou. Agora, a protagonista precisa encontrar um jeito de chegar à área chamada Maramats. Mas enquanto percorre a cidade, ela encontra o pequeno Michael, que imediatamente pede sua ajuda, pois acha que ela é uma guerreira e pode ajudá-lo a proteger seu objeto, que funciona como um boneco voodoo e está diretamente conectado ao menino. Então, depois de algumas cenas um pouco desnecessárias, aparece Airi, que fará o que for preciso para recuperar o pequeno, chegando ao ponto de desafiar Elina para uma batalha. No entanto, como sabemos, a garota ainda não faz parte dessas guerreiras, então, por enquanto, ela só usa suas habilidades para proteger o pequeno. E assim que podem, eles escapam, distraindo a garota. Após chegarem a um local seguro, eles tomam banho para relaxar e se conhecem melhor. E Elina percebe que Michael tem mais relação com ela do que pensava, já que seu destino era encontrar uma guerreira que o levaria justamente para a cidade que a garota precisa, e na qual o objeto que o protagonista possui será muito útil para eles. Claro, eles usam este momento para inserir fanservice, que não está no vídeo, mas é bem intenso. A questão é que depois que já estão confortáveis no hospital, a garota usa o objeto, que acaba sendo uma flauta, para invocar o que parece ser o poder de Michael, o qual alguém como uma Bituti pode usar a seu favor, tanto para recuperar toda a sua energia, quanto para curar seus ferimentos e outras coisas, bem útil. Isso provoca uma explosão que chama a atenção de Airi, que imediatamente vai ao local, e onde por meio de seus poderes tenta levar Mikao à força, que está inconsciente. Felizmente, Elina, com toda a força que adquiriu, consegue usá-la para trazer o pequeno de volta, mas antes ataca uma dessas guerreiras. Aparece a responsável por essas Bitultis, chamada Nanael, que por meio de sua bênção transforma Elin em uma dessas poderosas Bitultis, dando início a um duro combate para decidir quem ficará com Michael. Embora Airi esteja confiante de que pode vencer a novata Bituti, a garota tem mais experiência como guerreira do que se imaginava. Então, com a ajuda de sua lança, ela consegue desviar dos ataques. Ela assume a dianteira da batalha com grande destreza, o que deixa sua rival bloqueada e com isso acaba vencendo o combate. Assim ela conquista o direito de fazer qualquer pedido. Assim, ela obriga a Airi a obter toda a energia mágica necessária apenas de Elina, praticamente a tornando sua escrava. Mesmo assim, isso não parece incomodar totalmente a garota. Então, esse trio parte em uma viagem para a cidade desconhecida para encontrar a irmã da protagonista. Cidade na qual, neste momento, estão acontecendo algumas lutas. Neste caso, temos a última rival que enfrentou Leina, uma guerreira robusta chamada Riste que está enfrentando Tomoe neste momento. Sacerdotisa habilidosa que, apesar da aparência, possui muitos truques. Então as duas estão decididas a vencer, o que dá início a uma competição bastante acirrada, com grandes habilidades e poderes. Enquanto são observadas pela própria rainha, chamada Aldra, que, como é de se esperar, tem uma grande influência sobre todos, incluindo a própria Nanael, que, como sempre, está a par de cada combate. E nesse caso ficando muito surpresa, já que após um ataque bastante inesperado, Tomoe acaba vencendo a luta, mostrando porque é um prodígio. Ela não faz nenhum pedido, pois só queria conquistar as coisas. Segue normalmente, onde nossos protagonistas já estão bem próximos dessa cidade. No entanto, precisam parar, pois a empregada da Lina está sem energia e deve ser cuidada imediatamente. Enquanto Michael se encontra com essa garota chamada Menace, sendo uma das Bitushi mais fortes e que por algum motivo desperta certo interesse no pequeno Michael.
Mas enfim, no final ela vai embora, enquanto a equipe chega a Miramax, onde Lina fica um pouco com ciúmes de Michael, já que ultimamente muitas garotas têm se interessado por ele. E ele não parece se incomodar nem um pouco, sem levar em conta que é só uma criança. É assim que Airi encontra um lugar para ficar, onde está na própria Tomoe, com quem Lina não consegue se dar muito bem, mesmo estando prestes a entrar em batalha. Mas felizmente Michael acaba fazendo amizade com a garota, já que percebe que ela é muito mais gentil do que costuma encontrar nessas guerreiras. Ela se dedica a isso apenas para encontrar a cura da doença de um familiar, o que comove o pequeno. Enquanto isso, a protagonista está procurando informações sobre sua irmã. É a própria Risk, que, após perder, decide beber e confessa. Então, antes de perder para Tomoe, Lina foi a única rival que a derrotou e decidiu ir para uma cidade próxima chamada Inomoto. Por enquanto, ela já sabe seu próximo destino. No entanto, a pedido da própria rainha, Nanael deve procurar um oponente para a vencedora da última luta, Tomoe. Que neste caso, e como era de se esperar, é Lina, que já demonstrou sua força, então é a melhor opção. Claro, ao receber o convite ela não gosta muito, mas acaba aceitando pela reputação que pode ganhar. É assim que as duas garotas se enfrentam em uma grande batalha, onde cada uma deixa claro seu pedido para o combate. A sacerdotisa quer que Lina deixe Michael livre, já que a garota acha que o menino está sendo escravizado. E Lina que tem um desejo muito mais específico, já que quer que Tomoe renuncie a tudo e seja sua escrava. É assim que começa a batalha, que no início é bastante equilibrada, mas vemos que apesar de Tomoe ter grandes habilidades, a guerreira do grande castelo nunca fica para trás. Na verdade, ela começa a encurralá-la, a ponto de surpreendê-la com um ataque pelas costas, vencendo assim o combate. E onde Michael não fica nada satisfeito, já que isso poderia acabar com o propósito da sacerdotisa, que é bastante nobre. Lina não queria machucá-la. Fará dela sua escrava apenas para levá-la até Inomoto, onde está seu familiar doente e onde poderão ajudá-lo melhor. Além disso, a rainha dá um medalhão para a protagonista que vai ajudá-la a evitar alguns contratempos usando o nome do reino. Com o objeto do protagonista, que cura qualquer ferimento, eles poderão ajudar muito a Tomoe. Então, a equipe está pronta para partir novamente nessa aventura para encontrar Elina. Mas bem, é aqui que essa aventura termina. Pelo menos essa parte, já que Queen's Blade é uma história com muito mais conteúdo, que tem como protagonista a própria Lena e outras também, e que conta de forma extensa a vida de todos os personagens que vimos neste vídeo. Mas faz isso o tempo todo, com muito fanservice. É nudez atrás de nudez, o que não agradou nada ao YouTube e só consegui postar uma das histórias mais leves, digamos assim, mas tudo bem. Isso serve como uma introdução para quem quiser continuar a história de combate entre guerreiras bonitas e com cenas bem picantes. O anime inicia como grandes animes, um grupo de aventureiros caçando feras. Mesmo assim, todos têm algo estranho. Ao observar suas atitudes, percebemos que são novatos que vieram de uma vida de estudantes. Por isso, o medo e o ego de alguns começam a criar grupos onde os fortes se aproveitam dos fracos, como essa garotinha chamada Kobato que precisa se submeter à irmã Tesoura. Vocês entendem? Para não morrer com um nível tão baixo quanto o dela. Apesar disso, lembrava da única pessoa que a protegia na escola. Um cara comum, mas gentil chamado Mimori, que como vemos, logo depois também chegou a este mundo, mas foi descartado pela deusa que trouxe todos eles, por ser o mais fraco. Mas como chegamos a isso? Basicamente com um grupo de alunos que durante a excursão escolar nos mostram seus papéis na turma. Do valentão que se apoia nos populares, as pessoas gentis e as que não se importam com nada. A presidente linda. O intimidado e ressentido, diferente dos populares, especialmente o protagonista Mimori, é um cara traumatizado que evita chamar atenção após anos de abuso dos pais. No mesmo dia, todos vão para um novo mundo e são recebidos pela deusa Vicious, que explica a eles que são os heróis destinados a acabar novamente com a era do Rei Demônio. Ninguém quer fazer isso, mas é o único jeito deles voltarem ao seu mundo. E além disso, eles podem aproveitar o status e o ego de serem os heróis deste mundo. Os mais problemáticos, como o Valentão, são enviados para avaliar o ranking. E já que o cara consegue um sólido ranking A, ele não acha tão ruim ficar neste mundo. Com quase todos os colegas com rankings altos, até perfeitos, como o cara popular e a presidente. A surpresa é que o garoto que sofria bullying desenvolve uma energia sombria e se torna o herói mais poderoso invocado. Mesmo com tantos prodígios, o protagonista surge e fica com ranking E, praticamente o cocô.
Então a Benevolente Vícios inventa todo um ritual onde os mais fracos são enviados para uma masmorra para melhorarem. Na verdade, querem que ele morra e os companheiros não ajudam, porque ele sempre foi um ninguém, um zero à esquerda, e querem que ele seja devorado. Ninguém liga, nem a Su, que já foi humilhado e ajudado pelo Prota, mas agora aproveita para humilhá-lo também, criando um verdadeiro festival de humilhação. Ele se lembra da violência do pai, combinada com o desprezo de uma mulher que nem o conhece, mas já sabe que ele é um lixo, sem nem tentar esconder isso. Todos esses sentimentos que ele reprimiu para evitar o desprezo não adiantaram nada. Já que importa, ele não tem mais nada a perder. Sua verdadeira personalidade, antes escondida para agradar a todos, explode ao xingar a deusa e afirmar que o melhor seria não sobreviver à masmorra, pois não deixará nenhum desses lindos fantoches ser enviado para a masmorra dos rejeitados. Sem que ninguém se importe além da presidente, que tenta fazer algo, mas no final não consegue. É assim que Mimori chega ao seu novo lar, onde é recebido por criaturas gigantes desejando sua carne. Porém, sua habilidade não é tão inútil quanto a deusa pensava, permitindo paralisar e envenenar as feras por alguns segundos. Porém, seu nível é tão baixo que os usos são restritos. Mesmo assim, ele decide não desistir, pois teme mais morrer frustrado do que morrer. Mesmo assim, isso não lhe dará força. Ele precisa recuar às vezes, fugir e usar venenos nos inimigos, pois não pode repetir o mesmo ataque na mesma criatura. Aos poucos, sua energia diminui e faltam opções. No entanto, a primeira criatura que ele paralisou e conseguiu envenenar acaba morrendo, encontrando o bug deste mundo. Derrotar feras fortes concede muita experiência, aumenta o nível e recupera ataques usados, basicamente permitindo que ele massacre essas criaturas em um ciclo infinito, em troca de níveis de poder que melhoram até mesmo a eficácia da paralisia e do veneno. Um feito que ele é o primeiro a conseguir, já que o normal seria simplesmente morrer em um ambiente tão extremo e sem comida. Felizmente, o cara consegue pegar alguns suprimentos avançando entre os cadáveres das feras que ele destroça, enquanto ele mesmo perde parte de sua moralidade e está se tornando uma fera. Mesmo assim, ele para e observa os cadáveres presos ali, até encontrar um sábio misterioso, o qual até deixa uma nota explicando como foi o último herói sombrio, dizendo que o herói mais forte foi traído pela deusa e enviado para este lugar quando ela já não precisava mais dele. Mesmo assim, ele faz anotações sobre posições, feitiços e deixa um pergaminho secreto com informações valiosas, mas nada supera as manchas de sangue, avisando sobre o chefe final da área, o Devorador de Almas, que é essencial para o protagonista avançar até a saída da caverna. Porém, não é qualquer criatura. Ela calcula todos os movimentos do protagonista, até quando ele tenta usar suas habilidades. O cara quase perdeu a mão. Depois que o chefe vê, ele não para e invoca imagens do sofrimento das vítimas que matou. Enquanto analisa a situação, o protagonista se abala ao ver as expressões das pessoas que um dia lutaram para viver. Esse chefe tem gostos ruins e macabros, e o protagonista sabe disso, sofrendo por ver o final trágico dessas pessoas. Enquanto isso, o Come-Almas apenas aproveita a paisagem de sofrimento, algo que Mimori não para de alimentar, levando a criatura a um êxtase onde a única coisa que falta fazer é baixar a guarda. Claramente o que o protagonista queria, fingindo um sofrimento que não sente, respeita os guerreiros, mas não se importa nem um pouco. Isso lhe dá espaço para paralisar a criatura, explicando como a maldade é o que falta agora para seguir em frente e para combater a deusa, não para salvar este mundo. Seu desejo é meramente egoísmo, buscando deixar de ser o coadjuvante e se vingar de toda a escória. Com esse chefe, ele evolui a ponto de a vítima envenenada e resistente sofrer ainda mais, encerrando a masmorra com mais de 1000 níveis de evolução, onde as almas que não conseguiram agradecem a ele pelo que fez e pelo que ainda tem que fazer. É assim que voltamos ao início, onde os heróis já progrediram neste mundo, embora não para todos, como já vimos. Mas agora essa garota pode ter esperança de que seu herói está vivo, e em busca da loba disfarçada de ovelha. Em outra parte da floresta, vemos os vigilantes sagrados, que de sagrados têm pouco, já que estão procurando desesperadamente por uma loira a quem querem abusar e depois cortar em pedaços. Porém, logo ali surge Mimori, que após sobreviver à masmorra, pode se orgulhar de ter habilidades passivas mais avançadas do que imaginava. Assim, ele defende Pig, um slime frágil e de bom coração, que escolhe acompanhá-lo e vigiá-lo em sua jornada. Embora aceite que nessa jornada, o protagonista marginalizado só busca vingança contra essa deusa que o descartou como lixo, e a criatura deve aceitar que haverá bastante sangue. No entanto, por enquanto vamos com a loira, que já está muito perto de ser alcançada.
Antes de se esgotar, ela se prepara para lutar, mostrando-se uma cavaleira imponente. No entanto, felizmente para ela, Mimori acaba encontrando eles primeiro, e os vigilantes o veem como uma presa fácil, nem precisam abusar dele, só matá-lo. Eles são fofoqueiros, e o protagonista se afasta, sabendo que contra a escória sempre funciona o mesmo, suplicando por sua vida para que vejam sua situação de inferioridade. Quando o mais ágil dos quatro se aproxima, sua expressão muda e ele paralisa o inimigo inesperadamente. Só resta aceitar o veneno que o protagonista usa em todos, e sem reação, a dose os mata imediatamente. Algo que preocupa a loira porque seus 4 perseguidores foram derrotados, e ela só sente a presença de uma alma que não é muito forte, mas que lhe causa um medo excessivo. Apesar disso, Mimori paralisa a garota, interrompendo a brincadeira, mas permitindo conversar com ela. Ao perceber que suas intenções não são hostis, ela é só uma vítima. Em meio a tudo isso, ele decide tomar como recompensa por salvá-la informações para decifrar o pergaminho que o herói sombrio lhe deixou. E embora ela não saiba de nada, conhece uma bruxa ao norte, na Terra dos Monstros Dourados, que pode ajudá-lo. Portanto, é informação suficiente para o que ele precisa. Removendo o efeito da garota e saindo do local sem falar muito mais, até chegar à cidade mais próxima, Miles, onde estava preparado para mais problemas ao entrar. Mas com a falta de guerreiros na região, ele é mais do que bem-vindo, na verdade, o ambiente no local é muito alegre. Quem tem dinheiro não passa aperto, mesmo parecendo mal. O prota decide tomar uma bebida à noite, e por causa dos bêbados faz uma descoberta. Não só os nomes dos heróis mais fortes do reino, como o grupo dos dragões negros, mas também sobre o grande evento para aventureiros que acontecerá no dia seguinte, onde quem limpar a masmorra do local e encontrar suas recompensas receberá um pagamento muito bom. Será que o protagonista consegue um ingrediente poderoso para as receitas do livro? No dia seguinte, com várias pessoas, ele se inscreve na missão. Ele reencontra a loira, agora assediada por outro idiota que a confunde com uma princesa élfica, mas ela reage com indiferença. No entanto, ele não esperava que essa rejeição machucasse tanto o cara, que sai pegando na mão dessa garota. Curioso, pois ao encontrar o protagonista, ela se mostra mais aberta, inclusive ajudando a buscar os melhores preços para armas, algo pelo qual o protagonista acaba pagando para ela, enquanto percebe o quão exausta a mulher parece. O ideal é sair sem questionar muito. Assim ele chega à entrada da masmorra e se surpreende ao ver criaturas tão fracas comparadas ao lixão onde a deusa o enviou. Enquanto os outros aventureiros são devorados, ele abre caminho com veneno até encontrar a verdadeira besta, o mesmo idiota de antes, que, aproveitando a missão e a situação das masmorras, contrata 2 assassinos para abusarem e matarem a loira que não faz nada. Eu o deixo humilhado diante de todos os outros, a não ser que ela suplique bastante e se submeta, o que o protagonista claramente não permitirá. Essa arrogância traz más lembranças do passado, então ele permite que os outros se sintam superiores, e depois os paralisa totalmente. Mas agora ele deixa veneno. Não para que morram por causa disso, mas para que outro tipo de criatura se encarreguem de limpar o lugar. Com os gritos deles no ouvido, o protagonista avança pelos andares mais profundos da masmorra, até dormindo como se nada houvesse ao redor. Tudo fica mais fácil, pois até outros aventureiros desistem da missão ao saber que criaturas morrem de forma desconhecida e temem contaminação. Tudo por não saberem que o veneno pertence ao protagonista. Então, bem tranquilo, ele chega até a típica sala de chefe de um videogame, onde derrota a criatura de alto nível antes mesmo de ativá-la. Mesmo parecendo luxuosa, ele não se interessa pela recompensa do lugar e a deixa para a loira, que precisa mais do dinheiro. Mesmo assim, ela não sabe como retribuir o presente e decide ser sua guardiã por um tempo, pois é tudo o que pode oferecer. O protagonista, diante da insistência, aceita desde que não haja perguntas desnecessárias e que ela cumpra a missão. A loira está satisfeita e motivada, já que vemos sua habilidade com a espada. Então, descendo um andar mais do que nunca foi descoberto, o protagonista procura o material que precisa, e que provavelmente seja de uma criatura muito mais forte, já que, como explica a loira, todas essas feras de olhos dourados são descendentes do Rei Demônio, e por isso dão tanta experiência aos heróis de outro mundo. Informação valiosa. Mas como a elfa está quase caindo de sono, o protagonista a obriga a descansar um pouco, descobrindo o motivo de ela não dormir. Esse é o único momento em que ela revela sua verdadeira forma, a princesa Elfa Ceras, procurada pelo perseguidor. É um nome tão importante que até o grande grupo de dragões a procura, e não de maneira amigável. Assim encerramos o 4º capítulo deste ótimo anime. Tem uma obra muito mais madura do que o Isekai médio, e a música é das boas.
Nesse caso, é melhor não só ver o resumo, mas aproveitar a obra. Da minha parte é só isso, espero que tenham gostado. 3.000 likes para a próxima parte. E como disse meu pai, eu abandono vocês. Nosso protagonista é um prodígio nos combates mortais de sua vila, onde próteses mecânicas podem matá-lo com um só golpe. Ele é invicto e favorito das mulheres, pois só um de seus braços é mecânico por motivos pessoais. Diferente dos outros, ele tem potencial de campeão, mas não a mentalidade, pois é teimoso e sempre usa ataques letais contra o adversário. Mas também para sua única prótese que precisa resistir a tanta força que sempre acaba sendo destruída. Graças a esse engenheiro, ele domina o ginásio decadente, pois sempre consegue recuperá-lo. Enquanto isso, seu mestre Sax tenta fazê-lo perceber que não deveria arriscar a vida assim. No entanto, para Levi há motivos importantes para se tornar rapidamente alguém com dinheiro, já que sua mãe em estado grave precisa de remédios muito caros. Eles viveram o terror da guerra, e ele, uma criança fraca, não conseguiu protegê-la. Por isso, ele não para de treinar duro, começando desde o mais humilde. Assim vamos ao grande coliseu, onde será o próximo combate dele para um público de elite. E onde os dois lutadores são inspecionados para que seus mecanismos estejam em perfeito estado e cumprindo as regras. Com esse líquido, que basicamente é a vida útil das próteses dele durante o combate, é assim que começa uma luta onde o protagonista não segue as instruções. E sua amiga Natália está preocupada nas arquibancadas, já que Levi, o protagonista, ataca, mas também recebe golpes enquanto os rounds passam. Aqui é onde Sax, lembrando de uma conversa com a avó, em que ela diz que Levi está em busca de algo. Ele deixa acontecer, vence o rival e mantém a invencibilidade, mas com o braço destruído, soltando muito vapor e sem se convencer totalmente da luta. Já que vamos para suas lembranças na velha vila, onde Levi, ainda criança e com o braço, decide ir proteger sua mãe, que está presa no hospital. Mas no caminho ele vê os horrores da guerra e como sequestram essa menina. Ao chegar, ele nada pode fazer e sua mãe o salva, ficando na condição que vimos. Enquanto isso, o menino vai para a casa do tio, que percebe rapidamente seu trauma e falta de sentimentos. Então, graças a essa nova figura paterna, ele encontrou amor pelo boxe metálico. Algo em que Sax é especialista, porque também teve sua reputação em combates de carne e osso, sem imaginar que aquilo que o faria tão feliz logo o tornaria um prodígio nos combates. Levi foi chamado de tolo por tentar nocautear o invicto mais jovem. E foi aqui que ele conheceu Natália, que também era uma promessa, até que seu confronto com o Prota lhe mostrou que nunca tinha conhecido um guerreiro como ele. Então a garota se infiltra na família, e pouco a pouco conquista o carinho de todos. Assim, dando origem à humilde academia que vemos agora, chegando até os dias de hoje, onde, após sua última vitória, Sax recebe uma proposta de luta de um lutador chamado Malcolm Enden, uma lenda das categorias superiores, mas que após descer para a categoria onde está o protagonista, matou todos contra quem lutou. E mesmo com um cara preocupado, essa luta é necessária para o protagonista, analisando as últimas lutas. Do tipo que não é muito legal, já que usa suas cotoveleiras afiadas, aproveitando-se das regras para ferir gravemente suas vítimas. Portanto, não resta outra opção a não ser treinar. Desta vez, com as técnicas de Natália, mais experiente nas ruas e conhecedora de ataques pouco elegantes, porém eficazes. Chega o grande dia em que o Prota é subestimado pelo rival e sabe o que fazer. A luta começa com o adversário jogando sujo, evitando o cumprimento e desferindo socos fortes que Levi bloqueia. Mas depois de quebrar sua guarda, ele recebe o primeiro golpe no rosto, onde as coisas começam a piorar, levando vários golpes consecutivos anunciando aquela cotovelada letal que não acerta diretamente, mas que manda o protagonista pela primeira vez em sua carreira ao chão apagado. Mesmo assim, ele precisa se levantar, mas isso não melhora a situação para ele. Enquanto isso, o público não deixa de chamar o protagonista de patético e novato. Levi vê a direção dos golpes, mas perde porque eles mudam erraticamente. Sua prótese visual protege seus pontos cegos, por isso ele luta em desvantagem. No entanto, o sexo faz perceber que a chave para seus ataques imparáveis está em seus pés, que após deslizar mudam a postura e a direção dos punhos. Mas para que Levi consiga se adaptar, ele precisa receber muita punição, algo que os investidores veem como um garoto fracassado.
No entanto, quando Levi entende a técnica e não só isso, mas também a usa a seu favor, é algo que ninguém esperava. O velho, que tem sua postura quebrada e combinando seu gancho explosivo, inicia a verdadeira luta. E como Enden quase esgota todo o seu líquido, ele tem flashbacks de quando desceu. Ele também não desiste e leva a luta até o 6º round, onde o protagonista, depois de todo o sofrimento que passou, consegue recriar a técnica do seu rival, e por ter mais resistência. De forma épica, ele acaba virando essa luta, na qual não esperava receber o respeito do seu rival e a possibilidade de subir para a categoria G2. No entanto, primeiro ele terá que enfrentar outra estrela egocêntrica, conhecida como Hugo Stratos, que tem toda uma família rica patrocinando-o. Então ele aparece na academia de sax, desafiando o protagonista e mais uma vez o tratando como inferior. No entanto, por mais que queiram se bater, Hugo respeita as regras, inclusive convida Levi para ser sua luta de preparação para a ascensão. Enquanto seu rival misterioso enfrenta todos, Hugo segue como o favorito. Desde o início, o lutador AD, com próteses avançadas, mostra confiança, mesmo levando vários golpes de Hugo, um gorila. Porém, os rounds passam e AD mantém a resistência, além de se adaptar à técnica do rival. E quando decide golpear, seus punhos são realmente destrutivos, então Hugo é obrigado a usar sua técnica e gancho mais poderosos, o que não serve para derrotar a garota. Mas ele revela a marca de uma empresa que foi a responsável por trazer o caos quando a guerra estourou na vila do protagonista, por isso suas próteses são de grau militar. E agora o próprio Hugo diminui a intensidade de seus golpes, até mesmo baixa a guarda para receber um golpe devastador no rosto que o deixa no chão. Para qualquer lutador isso seria o fim. Durante a alucinação, ele vê seu ídolo das lutas, já falecido, responsável por ele estar ali. Ele pode dar um show tão ruim, levantando-se novamente, mesmo com muita dor. Ele reage com força de fera, derrubando o protetor de cabeça do rival e ganhando o respeito da arquibancada. Mesmo que seu pai o alerte sobre o perigo, ele sabe que Hugo nunca aceitaria. Isso coloca sua vida em risco, pois ele usa toda a força em um ataque que destrói suas válvulas. Sem conseguir se defender, a garota muda de postura e deixa claro que quer matar o adversário. Mas para a sorte de Hugo, o protagonista se interpõe, revelando que na verdade se trata da mesma garota que foi sequestrada pela empresa de autômatos quando ele era criança. Isso resulta em problemas, ambos na cama, mas pelo menos Hugo está vivo, embora com a medula comprometida. Ainda assim, pelo favor. Hugo, à sua maneira, reconhece Levi como um lutador e sugere que o líquido de AD pode ser ilegal. Ele deve se preparar, pois será seu novo rival na promoção. O pai de Hugo, em recompensa ao filho, organiza uma reunião com o patrocinador de AD para eles. Um milionário egocêntrico chamado Palhaço demonstra respeito pelo protagonista, mas de forma distorcida. Levi o acusa de usar sua tecnologia para manipular a garota que conheceu há anos. A própria mulher rejeita ser forçada e está aqui porque quer. No entanto, o protagonista fica tão insistente com o assunto que suas lágrimas demonstram outra coisa. Então o que o doente propõe é que se Levi ganhar a luta, ele vai libertar a garota, mas se perder, ele terá que se juntar a ele, como seu filho, provavelmente também fazendo uma lavagem cerebral nele, um inimigo claro para toda a equipe. Então começa o verdadeiro treinamento. Enquanto isso, o engenheiro busca criar a prótese definitiva para o protagonista e investiga o palhaço, descobrindo que a organização persegue crianças da vila, como AD e Levi, devido à afinidade com o líquido. Por isso eles o sequestram e, no caso da garota, fazem experimentos com próteses e drogas nela. Por isso, agora Levi só pensa em salvar essa garota. O protagonista começa um treinamento intenso para mudar seu estilo de combate. Enquanto isso, o engenheiro cria uma nova prótese do zero com os melhores componentes disponíveis, pois o protagonista segue decidido a não usar a segunda prótese. Como não quer perder o braço protegido pela mãe, ele prefere focar nos estudos. A velocidade sobre-humana do rival enfrentando dois ao mesmo tempo. E sendo Enden quem se junta à causa, por respeito ao cara que o aposentou, e é que ele tem várias técnicas para ensinar. Sua resposta aos pontos cegos nunca veio de tecnologia, mas dos seus sentidos. O prota pratica ainda mais com sua nova prótese vermelha, que oferece vapor melhor e resistência incrível. O problema é que, para vencer AD, ele não pode nocauteá-la ou o líquido contaminado que aplicam nela pode matá-la. Segundo Enden, o ideal é destruir a válvula do líquido, o que exige um movimento específico em certa parte das costas, que o próprio Enden lhe mostrou em seu último combate. Por isso só lhe resta praticar e ele se esforça ao máximo, então agora aproveita um bom momento em família.
Enquanto isso, o engenheiro passa noites em claro tentando adaptar a prótese às normas. No entanto, isso falha e durante o teste ele percebe que precisa reorganizar as próteses. Com pouco tempo, a pressão o domina e ele quase é desclassificado. Levi sugere que retirem parte da armadura que cobre seu peito para que os valores do vapor se regulem. Uma decisão extremamente complexa, porque aumenta muito a probabilidade de que um golpe letal acabe matando ele. Ele reconhece o esforço do engenheiro e também não quer perder. Então, com a dor de todos, até Natália, que é a mais afetada, aceita todo esse drama. Enquanto do lado de fora, as pessoas emocionadas gritam o nome de Eiji como favorito. Então chega o dia do combate e o protagonista, com uma armadura incompleta, dá um toque de epicidade à sua entrada, com alguns fãs apoiando, enquanto a garota chega ao palco de maneira sutil, mas bastante confiante. Por isso, o combate começa de forma bastante frenética e carregada de lembranças que conectam Levi ainda mais com a luta, defendendo-se e respondendo, apesar da velocidade desumana da garota. Não depender da visão permite que ele fique no mesmo nível dela, enquanto percebe que seu suposto pai só estava usando como experimento. A troca de golpes fica mais intensa e o trabalho do engenheiro com sua prótese fortíssima se destaca. Um verdadeiro espetáculo de golpe após golpe. Enquanto isso, Levi percebe que salvar essa garota representa a redenção que buscava nas lutas. Ele precisa usar a técnica treinada antes que a substância acabe e principalmente antes de seu corpo ultrapassar o limite. Por isso começa um round onde Eiji já se acostuma com a velocidade do protagonista. E durante uma tentativa ruim, Levi acaba levando um golpe nas costelas. Mesmo assim, a motivação da família o faz ignorar a dor e seguir em frente. A surra é evidente nos dois, e o protagonista resolve desistir de tudo, em uma oportunidade de destruir a válvula de substância dele. Com um golpe tão certeiro que acaba conseguindo, a garota morde o chão. Desta vez eles comemoram enquanto a contagem anuncia a vitória de Levi. No entanto, o Clown não vê dessa forma, já que do nada a garota, totalmente transformada em outro ser, se levanta para a surpresa de todos. A falta de vapor deveria deixá-la de cama por dias, mas mesmo assim, agora ela está diante do protagonista. E desta vez, sem nenhum traço de personalidade, atacando como uma fera e sem que ninguém entenda por que ela ainda está de pé. O engenheiro percebe que a única explicação é a garota ter uma segunda válvula de substância incrustada no corpo, gerando calor. Sax então sugere que Levi resista mais um round devido ao olho que o afastou das lutas. Ele tem hipersensibilidade ao calor, causando sofrimento cerebral quando exposto sem lente. Mas neste caso, ele decide arriscar a própria vida para encontrar o lugar onde está a substância. Enquanto isso, o protagonista se esforça para resistir e não perder o vapor. Mas isso o obriga a receber um monte de golpes, principalmente no rosto, agravando também a região das costelas. Tudo isso faz o protagonista baixar a guarda. E mesmo com seu sacrifício, ele consegue descobrir que o coração é o ponto fraco. A prótese do protagonista é gravemente danificada e o engenheiro mal consegue estabilizá-la, então eles precisam ter cuidado. No entanto, o combate está demorando demais. E a pedido de Clown, Eiji recebe uma overdose de substâncias que levam seu corpo ao limite, destruindo a vida dessa mulher. O que não é novidade quando vemos suas lembranças. E o dia em que ele a adotou, fazendo-a crer que cuidaria dela após o trauma. Mas ele moldou seus pensamentos com drogas para que ela esquecesse traumas inúteis. Ele apenas os reprimia, tornando-a vazia, e a convenceu de que era seu pai, fazendo dela a arma definitiva. Até hoje, quando ela perde o controle, Levi suporta golpes tão fortes que as latas de sua armadura voam longe. Para a garota também é difícil, movida só pela adrenalina. Ainda assim, um dos dois precisa beijar o chão e o protagonista já não aguenta mais ficar na lona enquanto ouve os gritos de sua família. E é aqui que surge a verdadeira motivação. Um Hugo destruído pelas feridas, mas que avança gritando o nome de Levius, com quem ainda tem uma luta pendente. Um detalhe que Levi não pode simplesmente ignorar, e que o obriga a mover seus braços mais uma vez, embora tirando todo o peso possível e preparando um último giro com seus braços. Antes de acertar, Eiji destrói o punho, tornando seus ataques inúteis, mas já não se importa e ataca com o punho de carne que é destruído, para fazer pressão suficiente no coração da garota, que finalmente estoura a última válvula de substância, fazendo-a adormecer de uma vez por todas e dando uma vitória final ao protagonista. Mesmo que Clown tente arruinar o momento destruindo o corpo da filha, o protagonista o afasta com seu toco, revelando sua forma de autômato.
Por isso, enquanto toda a família se recupera, Clown precisa se esconder por causa de todas as investigações em seu nome. E com o tempo, Levi assume seu lugar como um novo lutador do G2. Enquanto isso, a nova integrante da família começa a se adaptar e sua mãe recebe o tratamento que merece. Tudo graças ao esforço do novo campeão. Assim ficamos com o final deste anime da Netflix, que não está ruim. A verdade é que a música sempre acompanha bem. Se quiserem tentar, por mim não precisa de mais 400 comentários para um novo resumo de lutas. Espero que vocês tenham gostado.